Lembrando, gente, que hoje a gente vai falar, né? Enquanto eu vou esperar alguns minutinhos, né? Todo mundo entrar para a gente já iniciar, até porque ainda não são 19 horas, né? Então, vou aguardar todo mundo entrar. E enquanto eu estou aguardando aqui, né? O pessoal já ia entrando para a gente iniciar. Hoje a gente vai falar das anotações de enfermagem nas intercorrências, né? Então, durante alguma intercorrência, quando acontece alguma coisa com o paciente, o que que a gente deve colocar nessas anotações, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá bom, gente? Todo mundo teve acesso à nota, né, da avaliação. Eu fiz a correção no final da semana passada, né? Já lancei as notas no Proesc, né? E já estão as notas todas lançadas. Eu não sei se todo mundo já conseguiu acessar lá, né? Espero que sim. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, né? Se vocês não tiverem conseguindo acessar, vocês podem entrar em contato com a secretaria da escola. Mas eu acredito que todo mundo já conseguiu acessar a nota lá, né? Deu certinho para vocês? Deu sim. Ah, então ótimo. E aí, gente, até já vou deixar aberto aqui a aula de hoje, que aí daqui a pouquinho, né? Aqui no meu relógio estão faltando 5 para 7. Assim que der 7 horas, porque o horário é 7 horas, eu já vou iniciar a aula de hoje, tá bom? Aí vou compartilhar a tela com vocês. Essa aula de hoje, gente, depois também ela ainda não está disponível lá no Google Sala de Aula, né? Mas ela já vai estar disponível para vocês amanhã, tá bom? Hoje eu já vou repassar e já vou pedir a Júlia, né, para estar disponibilizando o material dessa aula de hoje para vocês. E aí vocês deem uma lida também no material, se tiver qualquer dúvida, na próxima aula, vocês tragam as dúvidas também para a gente ir tirando as dúvidas. Então, gente, para quem entrou agora, eu estou aguardando só das 7 horas para a gente já iniciar, tá bom? Hoje a gente vai falar das anotações de enfermagem nas intercorrências. E agora, daqui a pouquinho, a gente já dá início.
Gente, então já vou dar início à aula de hoje, tá? Eu vou iniciar agora, porque já são 19 horas, né? Até para respeitar o horário, que é 19 horas da aula, e também ser justa com quem já está aqui aguardando, não é verdade? Então, vamos compartilhar aqui agora a tela com vocês. Esse material, como eu falei com vocês, já vai estar disponível amanhã no Google Sala de Aula, tá? Hoje a gente vai falar, gente, ó, estou partilhando a tela com vocês sobre o prontuário do paciente, né? E as anotações em intercorrências. Porque nas últimas aulas a gente falou, né? Sobre o que são as anotações de enfermagem, qual o objetivo delas, para que elas servem, né? O passo a passo, né, também de como fazer as anotações de enfermagem, como que deve ser feita essa anotação, qual a sequência deve ser respeitada, né, para fazer uma boa anotação de enfermagem, os principais pontos e também os pontos mais importantes, né, que devem conter nas anotações de enfermagem. E hoje a gente vai falar do prontuário do paciente e as anotações em intercorrências. O que são intercorrências? Né? Eu acho que todo mundo já deve conhecer esse termo, eu acredito que sim, né? O que acontece, gente? Intercorrências é quando o paciente, né, tem alguma intercorrência durante o plantão, né? Passa mal, às vezes evolui mal, né? E muitas vezes necessita de algum procedimento de urgência ou algum atendimento de urgência, né? E corre até risco de vida, muitas vezes vai até a óbito. Nesses casos, né? Quais que são as anotações que a gente deve fazer nesse caso? Inclusive, nas próximas aulas, a gente vai ver sobre as anotações no caso de óbito do paciente, quando a gente vai admitir o paciente, né, quando o paciente dá entrada no hospital, né, quando a gente vai fazer a internação. Então, gente, hoje a gente vai falar especificamente das anotações em intercorrências. Primeira coisa, o prontuário do paciente, como eu sempre falo para vocês, já falei nas outras aulas aqui, né? O prontuário do paciente, gente, ele é um documento legal, né? E as anotações de enfermagem, elas fazem parte do prontuário do paciente. Então, é todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais que estão envolvidos lá na assistência, tanto o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né? Todos os profissionais que estão ali prestando assistência para o paciente. Para uma assistência de qualidade, gente, o profissional de saúde, né, assim como da enfermagem, ele precisa de acesso a algumas informações. Primeiramente, essas informações têm que ser informações corretas, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Então, primeira coisa, eu preciso, quando eu vou fazer, né, a minha anotação, e lembrando que a anotação de enfermagem faz parte do prontuário do paciente, qual é a primeira coisa que eu tenho que me preocupar? As informações que eu estou colocando ali, elas fazem parte do prontuário do paciente, não é mesmo? Então, o prontuário do paciente, ele é o nosso respaldo legal. Ele é o que me respalda legalmente, né? Diante da justiça, ele é que me dá respaldo. Então, a primeira coisa, eu preciso que todas as informações que eu colocar ali no prontuário do paciente, elas sejam informações corretas, fidedignas, né? Primeira coisa. Preciso também que essas informações estejam organizadas.
É outro ponto muito importante. Igual eu já falei para vocês desde as primeiras aulas. Como que eu posso fazer um bom relatório de enfermagem se o meu relatório não tem uma sequência de início, meio e fim? Não tem como eu colocar no meu relatório informações lá do final do plantão e depois colocar informações do início do plantão. Então, tem que ter uma sequência lógica. Por isso que a gente fala que é importante a organização do prontuário do paciente, né? Que o prontuário seja organizado. Outra coisa, que essas informações, outro ponto muito importante, é que essas informações sejam informações seguras. Isso também é muito importante. Informações completas. Quando a gente fala em informações completas... Oi. Por favor, gente, desliga o microfone de vocês, só se caso vocês forem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, mantenha o microfone desligado, porque senão dá ruído e atrapalha eu estar falando com vocês, tá? Eu peço, por favor. Gente, o que são informações completas? Então, por exemplo, se teve uma intercorrência com o paciente estava evoluindo bem, de repente ele passou mal, ele teve um desmaio, ele foi até o banheiro, teve uma queda, né? Estou dando um exemplo simples para ficar mais claro. E ele desmaiou no banheiro, teve uma queda, um mal súbito. Quando eu for relatar o que aconteceu, eu tenho que colocar todas as informações, de forma que essa anotação fique o quê? Completa, né? Com todas as informações. Isso é muito importante. Que essas informações também estejam disponíveis. O que são informações disponíveis? Essas informações, além de completas, elas têm que estar disponíveis no prontuário do paciente. Lembrando, gente, que o prontuário do paciente, todo o nosso relatório de enfermagem e de todos os outros profissionais da área da saúde, eles fazem parte do prontuário do paciente. Então, é muito importante, de suma importância, né, que essas informações estejam disponíveis no prontuário do paciente. Então, aquelas informações importantes, elas têm que estar ali disponíveis na minha anotação de enfermagem. Se tiver faltando alguma informação, isso compromete a assistência prestada ao paciente? Compromete, né? Isso dificulta depois na assistência. Por quê? Porque na hora que o meu colega assumir o plantão, o próximo plantão, se tiver faltando informação, isso vai comprometer o cuidado que ele vai prestar para o paciente. Então, é de suma importância esse cuidado com essas informações. Então, a gente precisa, sempre quando a gente vai fazer as anotações, que elas sejam informações corretas. Então, se eu não tenho certeza daquela informação, eu preciso primeiro checar aquela informação, ter certeza de que aquela informação é uma informação correta. Organizar essas informações na hora que eu for fazer o meu relatório ou a minha anotação de enfermagem. Que seja de forma segura, completa e também disponíveis. Então, essas informações, elas precisam estar disponíveis e completas no prontuário do paciente. Porque lembrando, gente, que se falta alguma informação no prontuário, eu não tenho respaldo legal. Então, por exemplo, se aconteceu uma intercorrência e o meu paciente veio a óbito, infelizmente, né? Se eu não tiver todas as informações ali no prontuário, isso muitas vezes vai me dar respaldo legal, né? Ou seja, eu não tenho respaldo, né? Então, a partir do momento que o meu relatório não tem as informações com qualidade, isso compromete não só a minha assistência, mas também o respaldo legal. Por quê?
a minha anotação de enfermagem, o meu registro de enfermagem, é o que dá respaldo legal, né, para mim. Legalmente, a partir do momento que está registrado, que tem todas as informações de forma clara, objetiva, correta, isso o quê? Isso vai me proporcionar o quê? Que eu tenha um respaldo legal. Então, mesmo se acontecer, infelizmente, do meu paciente vir a óbito, não evoluir bem, eu tenho tudo registrado. E a partir do momento que está registrado ali na anotação de enfermagem ou no registro de enfermagem, isso vai para o prontuário do paciente. E isso que me dá respaldo legal. Isso, gente, é muito importante, tá? Porque se eu deixo de registrar alguma informação importante, o meu relatório acaba não ficando um relatório de qualidade. Porque lembrando que não é o tamanho, igual eu já falei para vocês, não é o tamanho do relatório, não é o tamanho da minha anotação de enfermagem, mas sim a qualidade do meu registro. Se o meu registro estiver contendo todas as informações necessárias, importantes, de forma correta, objetiva, clara, cronológica, ou seja, eu estou respaldada. Eu coloquei todas as informações necessárias referente ao meu paciente. Lembrando que, se aquele plantão é um plantão de 12 horas, no meu relatório, eu tenho que ter toda a evolução do paciente durante aquelas 12 horas, né? Então, quando a gente fala disso, gente, o relatório, a anotação de enfermagem ou o registro de enfermagem, que às vezes muda de instituição para instituição o nome. Tem instituições que colocam registro de enfermagem, outros colocam anotação de enfermagem, tem alguns que colocam relatório de enfermagem. Às vezes muda a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. O que é anotação? O que é o relatório, o registro de enfermagem? São todas as informações do paciente referente àquele plantão, né? Como o paciente evoluiu, quais os procedimentos que foram realizados, qual que foi a assistência prestada ao paciente durante aquelas horas de plantão. Tem alguma dúvida até agora, gente? Quem está acompanhando a aula agora, ficou alguma dúvida? Não. Não, está claro para todo mundo? Então, vamos continuar aqui. Então, qual que é o objetivo, né? Quando eu coloco todas essas informações, qual que é o objetivo? Essas informações, elas têm o objetivo de... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu subi muito para vocês poderem acompanhar. Então, qual que é o objetivo dessas informações? Primeira coisa, elas têm que estar corretas, tem que ser de forma objetiva, né? Elas têm que estar disponíveis, organizadas, como a gente falou agora anteriormente. E, além disso, elas têm que atender às legislações vigentes. O que é atender às legislações vigentes, gente? É fazer com que eu atenda todas aquelas legislações pertinentes à anotação de enfermagem. Um exemplo, para atender a legislação, a gente deve o quê? Acompanhar o COREM. Então, de tempos em tempos, o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ele faz algumas atualizações, portarias, e a gente tem que tentar seguir a legislação conforme as exigências do COREM, que é o nosso conselho, que rege a nossa profissão. O Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem. Então, isso é muito importante, gente. Primeira coisa, atender às legislações vigentes, até porque a anotação de enfermagem, ela é um documento legal, que faz parte do prontuário do paciente. Outro ponto muito importante, que também é um objetivo da anotação,
garantir a continuidade da assistência. Então, como eu até falei para vocês, se o meu relatório é um relatório completo, com todas as informações, de forma clara, objetiva, cronológica, isso me permite o quê? Permite que eu garanta uma boa assistência ao paciente, porque lembrando que a assistência ao paciente, ela é durante 24 horas. Então, por exemplo, normalmente são 2 plantões de 12 horas, é o plantão diurno, plantão do dia, e o plantão noturno, plantão da noite. E aí, normalmente, o plantão diurno passa as informações para o plantão noturno para ter uma continuidade da assistência prestada e para que a assistência seja uma assistência de qualidade, não é verdade? Para eu garantir a continuidade da assistência de enfermagem e assistência de forma eficaz, eficiente, e que ela seja de forma, além de ter qualidade, seja uma assistência humana, voltada para a humanização do cuidado, eu preciso o quê? Garantir através da minha anotação. Então, para isso, eu preciso que a minha anotação ela esteja completa, de forma organizada, que esteja de forma cronológica, seguindo uma ordem no tempo, né? Início, meio e fim, de forma que qualquer pessoa que lê a minha anotação vai entender tudo que está escrito, né? Não vai ficar uma anotação confusa, porque aí, às vezes, outro profissional lê o meu relatório e não entende nada. Por quê? Porque as informações estão confusas, elas não estão organizadas e claras. Então, isso vai o quê? Facilitar. A partir do momento que eu faço um bom relatório, gente, um relatório de qualidade, isso me garante o quê? Que eu também estou prestando um cuidado de qualidade, porque quanto mais informações tem no meu relatório, na minha anotação de enfermagem, isso mostra o meu comprometimento com o cuidado do paciente. Outra coisa que é muito importante, o objetivo de manter o quê? A segurança do paciente. Então, se eu tenho um relatório de qualidade, com todas as informações necessárias, de forma organizada, clara, objetiva, contando com todas as informações, isso vai dar mais segurança tanto para o paciente, né, que está recebendo cuidado, assistência de enfermagem, assim como a segurança dos profissionais. Então, aqueles profissionais que estão atuando ali, isso aumenta a segurança deles, porque quanto mais informação eu tenho sobre o paciente, quanto mais completo está aquele relatório, melhor, né? Isso me dá um respaldo melhor e uma segurança maior como profissional. Porque lembrando, gente, que o nosso relatório, além de tudo, ele não vai ser lido só pelo enfermeiro, né? E pelo nosso colega da equipe de enfermagem, mas ele vai ser lido também, muitas vezes, pelo médico que precisa de uma informação referente àquele paciente, ou um outro profissional, como fisioterapeuta, psicólogo, outros profissionais da equipe multidisciplinar. Quem que é essa equipe multidisciplinar? São todos os profissionais que estão ali na assistência ao paciente, né? Então, o nosso relatório, ele serve de subsídio, inclusive, para outros profissionais, né? Inclusive, por exemplo, muitas vezes chega um profissional psicólogo para fazer um atendimento psicológico àquele paciente. Muitas vezes ele vai pedir o relatório de enfermagem, inclusive, ou o relatório do médico, para poder entender qual que é o diagnóstico, qual é a situação do paciente, saber mais informações do paciente, para ele saber como que ele vai atuar nessa situação, né? Outro ponto também muito importante, gente. As anotações de enfermagem, elas também servem para o ensino
e para a pesquisa. Então, o ensino e a pesquisa, gente, isso significa o quê? Que as anotações de enfermagem, os registros de enfermagem, eles também são utilizados o quê? Na hora do ensinamento, para aqueles profissionais que estão aprendendo a profissão, que estão nas faculdades, nos cursos técnicos, na hora que vai fazer o estágio, para que eles saibam e aprendam como fazer o relatório. Então, através do relatório de outros profissionais, do modelo do relatório, eu tenho como ensinar, e, inclusive, isso contribui até para as pesquisas, inclusive, né, das universidades, onde aí investem em pesquisa científica. Então, muitas vezes, o relatório de enfermagem vai contribuir, inclusive, para a parte de pesquisa científica, né? Então, isso é muito importante, né? Vai contribuir tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Então, isso é muito importante, gente. Então, para a gente ver que a anotação de enfermagem vai além do que a gente imagina, né? Porque muitas vezes a gente só pensa no relatório de enfermagem, na anotação de enfermagem, no caso, mas como um registro, né, da evolução do paciente, do prontuário do paciente. Mas, na verdade, ela vai muito além, ela contribui, inclusive, até para o ensino e para a pesquisa, né? Inclusive para o ensino de profissionais que estão entrando no mercado, né, da área da saúde. Então, isso contribui e muito, né? Outra coisa também, gente, quando as instituições, né, os hospitais, as instituições de saúde no geral, passam por auditoria do Ministério da Saúde, auditoria estadual de saúde, auditorias do COREN, né, do Conselho Regional de Enfermagem, auditorias da Vigilância Sanitária. Normalmente, eles pedem também para ver o prontuário do paciente, para ver como que está sendo feito esse registro. Se o registro está sendo feito de forma correta, se está seguindo todos os critérios que devem conter na anotação, né? Então, principalmente nas auditorias do COREN, isso é verificado nas instituições de saúde, inclusive se é um relatório de qualidade, com todas as informações, se segue a legislação do COREN, né, as legislações que são exigidas pelo COREN, como eu falei anteriormente. O que é o COREN? O COREN é o Conselho Regional de Enfermagem, é o conselho que rege a nossa profissão. Então, na questão de auditoria, sempre é pedido. Então, normalmente, eles pedem alguns prontuários, né, como amostra, e fazem a verificação do relatório, do técnico, do enfermeiro, né, de toda a equipe de enfermagem, para ver como que esse relatório está sendo feito, se ele está atendendo todos os critérios, se falta alguma informação. Inclusive, quando é verificado e vê que esse relatório está faltando informações, ou não é um relatório de qualidade, eles pedem para que faça adequação do relatório, né? E isso pode, inclusive, gerar até penalidades para a instituição, tá bom? Então, na verdade, o relatório, a anotação de enfermagem, ele vai até além do que a gente pensa, né? Porque ele contribui para uma série de questões, não só o relatório em si da assistência do paciente, mas no ensino e na pesquisa, na parte de auditoria também, eles vão fazer a verificação dos prontuários para ver se aquele relatório está com todas as informações de forma correta, cronológica, né, de forma completa, se não está faltando nenhuma informação importante, se tem todas como que eu posso falar, todas as informações pertinentes, né?
Então, os aspectos legais dos registros de enfermagem. Os registros de enfermagem, gente, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, porque, como eu falei para vocês, normalmente, através do relatório, né, do registro de enfermagem, é que a gente consegue comunicar com o outro profissional, inclusive com o outro profissional do plantão. Ele precisa daquelas informações para ele dar continuidade à assistência de enfermagem, de forma eficaz, eficiente, com qualidade, trazendo um atendimento humanizado e de maior qualidade possível, né, da melhor forma possível. Então, ele contribui para essa comunicação efetiva, inclusive, gente, na passagem de plantão. Porque se eu não tenho todas as informações pertinentes e importantes, né, no meu relatório, isso muitas vezes vai interferir até na minha passagem de plantão. Agora, se o meu relatório está completo, com todas as informações importantes e pertinentes, isso facilita, inclusive, na hora que eu vou passar o plantão para o meu colega, facilita e muito. Por quê? Porque a partir do meu relatório, eu consigo fazer um resumo e passar as informações mais importantes na hora da passagem de plantão. Então, isso facilita muito. Além do que elas fornecem, como eu já falei também, respaldo legal, né, para nós, da equipe de enfermagem, né, para o profissional da área da saúde, as anotações é o nosso respaldo legal, é o nosso registro. Se não tem nada registrado, como que eu vou me respaldar legalmente? Consequentemente, gente, ele dá mais segurança, pois constituem o único documento que relata todas as ações e procedimentos realizados da enfermagem junto ao paciente. Então, na verdade, ele traz o relatório com todas as informações referentes à assistência ao paciente, né? Então, isso é muito importante, viu, gente? Tem alguma dúvida até agora, gente, nessa parte? Ficou alguma dúvida? Ou alguma coisa que vocês queiram perguntar? Quem está presente aqui na aula agora? Se tiver alguma pergunta, vocês podem se manifestar, tá bom? Então, agora a gente vai entrar especificamente nas anotações em intercorrências. Que agora a gente falou, né, um pouquinho da importância, né, do relatório, da anotação de enfermagem. Então, quando há alguma intercorrência com o paciente durante o plantão, seja no início, no meio ou no final do plantão, o que deve conter nas informações que eu vou colocar na minha anotação de intercorrências? Primeira coisa, primeiro ponto, gente, que é muito importante. Às vezes a gente acha que são detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Primeira coisa, eu tenho que colocar no meu relatório a descrição do fato. Então, como eu falei no início, eu vou dar um exemplo simples para ficar mais fácil de entender. O paciente estava internado já há alguns dias, né, e vinha evoluindo bem, tendo melhora do quadro, e de repente ele foi até o banheiro, ele teve uma queda, né, e chegou a desmaiar, né, ou ficou por alguns momentos inconsciente. Então, ou seja, teve uma intercorrência com o paciente. Ele passou mal, né? E aí, a partir dessa intercorrência, mesmo que eu não esteja presente, eu tenho que relatar na minha anotação. Inclusive, se eu não estiver presente, gente, eu vou colocar segundo informações colhidas na hora que eu for colocar no meu relatório.
Se for uma situação que eu presenciei, que eu estava presente, eu relato conforme a minha observação ali no momento, né? Tudo que eu vi. E as informações mais relevantes, mais importantes, que eu percebo que não pode faltar ali no meu relatório. Agora, se por acaso eu não estava presente no momento que o paciente teve a intercorrência, eu só cheguei depois, ou só foi chamada a equipe de enfermagem depois pelo acompanhante ou pelo familiar que estava ali junto com o paciente. Então, primeira coisa, eu tenho que descrever o fato. Então, se o paciente foi até, ou tentou ir até o banheiro, teve uma queda e teve um desmaio ou um mal súbito, eu tenho que relatar isso no prontuário. Primeira coisa, o que aconteceu com ele? Porque se teve uma intercorrência, o que aconteceu com o paciente? Eu preciso colocar isso no meu relatório. Então, primeira coisa, a descrição do fato. O que ocorreu? É a primeira coisa. Segundo ponto, os sinais e sintomas observados. Então, durante a intercorrência, né? Primeira coisa, eu vou observar os sinais e sintomas observados. Quais os principais sinais e sintomas eu observei, né, durante o atendimento ao paciente, durante a prestação dos primeiros socorros, né, caso tenha sido necessário, ou se fez algum procedimento de emergência ou de urgência e eu auxiliei o médico, eu vou relatar ali todos os sinais e sintomas observados. O que o paciente me relatou, o que ele estava sentindo no momento, quais os sinais, porque sinais, gente, é diferente de sintomas. Sintomas é aquilo que o paciente me relata, ou que o acompanhante me relata, né, que ele está sentindo. Agora, os sinais é aquilo que eu observo. Então, se eu observo, por exemplo, que ele estava inconsciente, isso eu que vou conseguir observar. Ou que ele estava, por exemplo, com uma hiperemia em alguma região do corpo. O que é hiperemia? Aquele vermelhidão, né, que pode indicar alguma reação, né, ou alguma intercorrência, ou está relacionado a alguma intercorrência, dependendo do local do corpo. Então, eu sempre tenho que ficar atento aos sinais e sintomas observados no paciente e também relatar isso na anotação de enfermagem. Lembrando que sinais é aquilo que eu observo. Sintomas é aquilo que o paciente me relata, ou que o próprio acompanhante, ou cuidador, ou familiar que está ali acompanhando o paciente me relata, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Nessa parte? Outro ponto que é muito importante nas anotações de intercorrência do paciente. Quais que foram as condutas tomadas e os procedimentos realizados durante essa intercorrência? Então, se houve a necessidade de tomar alguma conduta, seja ela médica ou de outro profissional da equipe multidisciplinar, se algum procedimento teve que ser realizado, qual procedimento que foi esse? Se eu auxiliei nesse procedimento, eu também relato que eu auxiliei o médico, ou auxiliei o enfermeiro, ou auxiliei outro membro da equipe, né, durante o procedimento, e qual procedimentos ou quais procedimentos que tiveram que ser realizados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo também simples para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, para ficar bem claro. Por exemplo, esse paciente teve uma intercorrência e o médico prescreveu uma medicação para ser feita no paciente, uma medicação endovenosa, né, direto na veia. Então, ou seja, o paciente teve uma intercorrência, foi comunicado com o médico avaliou o paciente e prescreveu uma medicação.
Essa medicação vai ser, eu vou realizar a medicação conforme a prescrição do médico, até porque nós da enfermagem, nós só estamos autorizados a fazer alguma medicação conforme a prescrição do médico, só se ela estiver prescrita. Então, se eu fiz aquela medicação, primeira coisa, eu tenho que relatar também no prontuário, que conforme a avaliação do médico, ele prescreveu uma medicação, né? E eu fiz a medicação ou administrei a medicação no paciente conforme a prescrição médica. Então, eu vou relatar o que foi feito diante da situação. Então, esses pontos, gente, são muito importantes numa anotação de intercorrência. Então, primeira coisa, descrição do fato. O que aconteceu, né, com o paciente? De fato, o que aconteceu? O que ocorreu? Ele passou mal, ele desmaiou, ele teve uma parada cardiorrespiratória, o que foi a ocorrência? Então, quando a gente fala descrição do fato, é o que aconteceu com o paciente. Segundo ponto, e também muito importante, quais os sinais e sintomas observados? Então, às vezes o próprio paciente me relatou que ele estava sentindo uma dor muito forte na região abdominal, por exemplo. Então, é um sintoma que, além de ser observado, eu preciso relatar, colocar na minha anotação de enfermagem, que faz parte do prontuário do paciente. E colocar também os sinais que eu observei, além dos sintomas que ele me relatou. Outro ponto muito importante: condutas tomadas e procedimentos realizados. Então, quais as condutas que foram tomadas diante, né, da ocorrência, diante do fato que ocorreu, e quais procedimentos que foram realizados. É claro, gente, se o paciente passou mal, teve um mal súbito ou desmaiou, mas depois ele foi avaliado e o médico achou que não precisava fazer nenhum procedimento naquele momento, eu não vou relatar. Aí eu vou colocar que ele foi avaliado pelo médico e não houve a necessidade de nenhum procedimento naquele momento. Mas se foi feito algum procedimento, se foi verificados sinais vitais, né, se foi realizada alguma medicação, algum procedimento de urgência e emergência, eu preciso relatar. E lembrando, gente, que quando acontece uma intercorrência também, né, o técnico de enfermagem ele tem que comunicar ao enfermeiro responsável do plantão. Então, o enfermeiro responsável do plantão, se ele não estiver presente ali no momento, ele tem que ser comunicado imediatamente, ou o enfermeiro ou o médico, né? Porque é um caso onde a gente não pode deixar de comunicar, a gente tem que comunicar e de forma imediata. Porque lembrando que, dependendo da situação, esse paciente muitas vezes pode ir a óbito em questão de minutos, né? Então, esses 3 pontos, gente, são imprescindíveis nas anotações de enfermagem de intercorrência. Então, só para relembrar novamente, ó, descrição do fato. Então, primeira coisa, eu vou descrever o que ocorreu com o paciente, o que aconteceu com o paciente. Segundo ponto, sinais e sintomas observados ou relatados pelo paciente. Condutas tomadas e procedimentos realizados. Então, por exemplo, esse paciente, às vezes também, vou dar um outro exemplo, às vezes ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e teve que ser entubado e teve que ser encaminhado para a UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva. O médico avaliou, viu a necessidade que o paciente tinha que ser entubado, um procedimento de urgência, e encaminhou ele para a UTI. Aí eu preciso relatar todas essas informações na minha anotação de enfermagem. Lembrando que a minha anotação, ou o meu registro, ou o meu relatório de enfermagem, ele faz parte do prontuário do paciente. Ele é um documento legal. Inclusive, o paciente tem direito a essas informações.
Se caso o paciente falar, ó, eu quero ver o meu prontuário, as informações que estão ali no prontuário, elas fazem parte do paciente, né? São informações referentes ao paciente. Então, ele tem direito a uma cópia do prontuário. Isso legalmente é um direito do paciente ou da família, né? Se caso o paciente solicitar, ele tem direito, até porque as informações são referentes a ele mesmo, tá bom? E por que é importante esses 3 pontos, gente? Porque a partir desses 3 pontos, se eu coloco essas 3 informações, eu consigo ter um relatório de qualidade, com todas as informações, que não esteja faltando nenhuma informação. Então, isso é muito importante. Descrição do fato, sinais e sintomas observados, se foi alguma conduta foi tomada e se teve a necessidade de realizar algum procedimento e qual procedimento que foi realizado. Até esse ponto aqui, gente, quem está acompanhando a aula agora, tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara? Ou até aqui está dando para entender? Ficou claro para todos vocês? Ok. E agora, gente, uma observação também que é muito importante. Se não tem nenhuma dúvida, vamos dar continuidade, né? Essa observação, gente, é uma observação muito importante. Se a anotação de enfermagem, ela traz dados constantes e variáveis a respeito dos cuidados prestados ao paciente, não há o que se falar em padronização do conteúdo, e sim em diretrizes que poderão trazer ao profissional de enfermagem mais segurança. Como eu falei para vocês lá no início, lembram? Que, além da anotação de enfermagem, gente, o registro, o relatório de enfermagem, trazer mais segurança para o paciente, inclusive referente à sua assistência, a assistência que está sendo prestada a ele também garante mais segurança para o profissional, né? Então, a partir do momento que eu faço um bom relatório com todas as informações, com conteúdo de qualidade, isso, além de me dar respaldo legal, isso confere ao profissional e aos outros profissionais ali da equipe uma maior segurança, inclusive na continuidade da assistência prestada ao paciente. Isso sem sombra de dúvida. Se o relatório do profissional, gente, é um relatório completo, com todas as informações, isso me garante o quê? Maior segurança, tanto para mim como profissional, quanto para o paciente. Nada impede a criação de um roteiro, como apresentado anteriormente, igual eu falei para vocês, desses 3 pontos importantes. Porque ainda mais para vocês, gente, que estão começando a aprender agora, né, a fazer a anotação de enfermagem, a fazer o relatório, na hora que vocês forem para os estágios também, vocês vão ter um contato, né, mais na prática de como fazer o relatório de enfermagem. Vocês tendo esses 3 pontos em mente, esse passo a passo, isso facilita para não esquecer nenhuma informação importante. Porque é claro que com a prática do dia a dia, isso vai se tornando automático, né? Eu já faço o meu relatório com todas as informações, com mais facilidade, com o passar da experiência. Mas quando a gente está aprendendo no início, e às vezes até mais inseguros, né? Porque a gente já não, na época que a gente não tem tanta experiência ainda, eu já passei por isso, ou enquanto a gente é estudante, esse roteiro, ele facilita, inclusive, para não ter o risco de eu esquecer nenhuma informação, de não ficar nenhuma informação importante para trás. Então, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Teve uma intercorrência com o paciente, o que eu preciso anotar? Né? Porque, às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente fala, nossa, mas aí, o que eu tenho que anotar? Eu não sei por onde eu começo o meu relatório. Então, primeira coisa, descrição do fato,
sinais e sintomas observados, condutas tomadas e procedimentos realizados, caso tenha sido necessário, né? E lembrando que eu tenho qualquer intercorrência com o paciente também, eu preciso sempre comunicar imediatamente ao enfermeiro responsável do plantão ou ao médico. Ah, mas aí muita gente vai falar assim, ah, mas se o médico estiver ocupado, ele estiver num outro procedimento, eu preciso comunicar ao enfermeiro, né? Mas eu preciso comunicar o mais rápido possível, ou ao enfermeiro ou ao médico que está ali de plantão. Porque dependendo da situação da intercorrência, gente, não dá para esperar. Às vezes, em questão de 1, 2, 3 minutos, até 5 minutos no máximo, o paciente às vezes foi a óbito, ou pode ter até uma complicação séria, né? Que às vezes não vai levar ao óbito, mas vai deixar o paciente com alguma sequela, algum comprometimento. Tá bom? Então, esses pontos são muito importantes. Então, vocês podem fazer até um resumo, né? Por exemplo, né, num bloquinho, num caderno de vocês, para na hora que vocês forem para o estágio, para a prática, ó, no momento da intercorrência com o paciente, o que eu preciso colocar? Quais os pontos principais que eu não posso esquecer? Descrição do fato, sinais e sintomas observados, condutas tomadas e também os procedimentos realizados. Então, isso seria o básico, que não pode faltar. Ah, como que... E também, gente, como que eu vou fazer o relatório de uma intercorrência do paciente se eu não colocar no meu relatório o que aconteceu? Porque quando a gente fala descrição do fato, é o que aconteceu com o paciente. Então, a primeira coisa, eu preciso descrever, colocar o que aconteceu com o paciente, qual intercorrência, né, que aconteceu com esse paciente. Quais que foram as condutas tomadas? E teve algum sinal e sintoma que eu observei, ou que o paciente me relatou ele mesmo, ou que o cuidador que estava acompanhando ele relatou, ou o familiar, né? Ou o amigo, enfim, a pessoa que estava acompanhando ele. Inclusive, como eu falei para vocês, quando a gente não está presente na ocorrência, né, e chegou lá depois do ocorrido, a gente sempre, na hora que vai fazer o relatório, a gente coloca o que aconteceu e coloca segundo informações colhidas. Por quê? Porque eu não estava presente no momento que eu estou relatando, é segundo informações que me passaram. E aí eu posso até colocar, segundo informações colhidas ou repassadas pelo familiar, pelo acompanhante, pelo vizinho, né? Porque às vezes, por exemplo, o paciente chegou com alguma intercorrência e veio acompanhado do vizinho, por exemplo, né? Do familiar, do amigo, do cuidador, né? Então, eu preciso relatar isso também até para me respaldar. Porque se eu não estava presente, eu estou anotando conforme o que foi me passado. Então, isso, gente, é muito importante, né? Esse relato fidedigno do que ocorreu, tá? De forma fidedigna. Quando a gente fala fidedigna, é de forma verdadeira, correta, né? Com todas as informações corretas. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um compromisso muito grande, né? Não só na assistência, mas também na nossa anotação, no nosso relatório de enfermagem. Inclusive, gente, lembrando que a anotação de enfermagem, o relatório, o registro de enfermagem, ele é uma continuidade da assistência prestada. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou ali num plantão de 12 horas, né, no hospital, por exemplo. Eu estou responsável por toda a assistência daquele paciente. Aquele paciente está sob a minha responsabilidade. Né? Eu fiquei responsável por aquele paciente durante esse plantão. Eu vou ser responsável por todos os cuidados desse paciente. Sinais vitais, verificação dos sinais vitais, se tiver curativo, se tiver uma troca de fralda, uma higiene, tudo eu vou ficar responsável. A administração das medicações conforme a prescrição do médico.
toda a assistência que for necessária. E quando eu falo de assistência, eu não falo só dos procedimentos, não, gente. Quando a gente fala de assistência de enfermagem, são toda a assistência de forma completa. O que é essa assistência de enfermagem completa? Ela abrange todos os cuidados de enfermagem, mais a anotação de enfermagem. Porque, além de prestar o cuidado, eu preciso o quê? Registrar tudo que foi realizado com o paciente durante o plantão. Seja um procedimento de uma troca de curativo, de uma administração de uma medicação por via endovenosa, intramuscular, subcutânea, né? Seja da forma que for, verificação dos sinais vitais, ou se aquele paciente precisou ser feita a realização de uma troca de fralda, ou se aquele paciente apresentou uma intercorrência e teve que ser medicado com urgência. Isso tudo, gente, tem que ser registrado. Por quê? Não adianta também eu prestar uma boa assistência e não fazer o relatório. Ou colocar o relatório de forma incompleta, faltando informações necessárias. Isso também, gente, vai comprometer a minha assistência como um todo. E além de comprometer, ou seja, eu não estou prestando assistência de forma adequada. Por quê? Porque o relatório também faz parte da minha assistência de enfermagem. Então, além dos cuidados, eu também fico responsável por fazer o relatório, a anotação de enfermagem daquele paciente, com todas as informações referentes aos cuidados prestados, toda a evolução do paciente durante aquelas horas daquele plantão, do início ao fim. Então, gente, a anotação de enfermagem, além dela ser um respaldo legal, ela é uma continuidade da assistência prestada, né? Então, ela que nos garante, além do respaldo, uma assistência de qualidade, mais humanizada, né? Mais eficaz, mais eficiente ao paciente. E eu sempre falo que, normalmente, aquele profissional que é um profissional responsável, comprometido, diferenciado, se ele presta uma boa assistência para o paciente, ele também vai fazer um bom relatório, né? Porque, na verdade, a anotação de enfermagem, o registro de enfermagem, ele é, na verdade, gente, um reflexo da assistência prestada, né? Pela anotação, se eu pego uma anotação toda completa, com todas as informações, do início ao fim, de forma coerente, de forma correta, de forma objetiva, clara, você já percebe o quê? Pela anotação, que aquele paciente prestou uma assistência realmente de qualidade. Dá para perceber pelo relatório. Agora, se você pega um relatório faltando informações, que não tem descrição do que aconteceu com o paciente, no caso, se teve uma intercorrência, muitas vezes você já percebe o quê? Que houve alguma falha na assistência. Por quê? Porque não tem nada registrado, às vezes faltando informação, ou com informações que não procedem, que não são coerentes. Então, isso tudo compromete. E acaba comprometendo muito, viu, gente? E acaba comprometendo, inclusive, a continuidade da assistência prestada. Porque depois do meu plantão, um outro profissional vai assumir o plantão. Então, ele precisa de todas as informações para ele dar continuidade à assistência da melhor forma possível. Né? Lembrando que a assistência de enfermagem, ela não para. Ela é uma continuidade, ainda mais se for dentro do hospital. É uma assistência contínua, 24 horas por dia, né? Gente, ficou alguma dúvida até agora do que a gente viu hoje? Está tranquilo para todo mundo? Para quem está, né, assistindo a aula aqui em tempo real, né? A gente diria assim. Tem alguma dúvida?
Ficou claro para todos? E lembrando, gente, que quem não está assistindo aqui, né, agora, né, ao vivo, como se diz, a aula fica gravada lá no Google Sala de Aula, né, do Google Classroom. Então, lá vocês conseguem acompanhar a aula novamente. Se vocês quiserem assistir a aula novamente, né, às vezes perdeu o início de uma explicação, ou ficou com alguma dúvida, quer rever alguma parte, ou quer rever a aula novamente, não tem problema, tá, gente? Por isso que a aula é gravada. Ah, eu não consegui ver a aula no horário da aula, né? Eu posso assistir a aula depois? Posso, que inclusive até alguns alunos me perguntaram essa semana. Por isso que no formato EAD, a aula fica gravada, justamente para vocês poderem assistir a aula depois, caso vocês não consigam assistir no horário ou queiram assistir novamente, tirar alguma dúvida, ou às vezes não ficou claro alguma explicação, quer rever novamente, até para estudar, né? E lembrando, gente, como eu sempre falo em todas as aulas, né? Inclusive desde a primeira aula, essa matéria, gente, é uma matéria extremamente teórica, né? Vocês devem ter observado. É uma matéria muito teórica, porque aqui a gente está estudando como fazer anotação de enfermagem, os pontos principais, os termos técnicos, né? Que a gente já passou algumas aulas aí por eles, né? Os termos técnicos e os termos mais utilizados, né, na área da enfermagem. Então, é uma matéria extremamente teórica. Então, além da aula, vocês precisam também estudar em casa, dar uma lida no material, estudarem, né? E se tiver alguma dúvida, gente, tragam nas aulas que eu também vou retirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram comentar ou queiram falar? Quem ainda está presente aqui na aula? Não? Então, eu encerro a aula de hoje, né? Agradeço a participação de quem participou aqui, né, no horário da aula, agradeço a presença de vocês. Semana que vem, no mesmo horário, a gente está aqui de novo, né? Até quinta-feira que vem. E lembrando que esse material amanhã já está disponível lá no Google Sala de Aula também, tá? O material da aula de hoje. Obrigada a vocês, boa noite e até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a todos.